Foi desse jeito aí que o Yuri Alberto bateu o pênalti que o Corinthians teve marcado contra o Flamengo. Além de ter perdido o pênalti, o Yuri Alberto ainda foi o personagem do jogo por ter perdido outras oportunidades cara a cara com o Rossi, ter feito depois o gol que abriu o placar e ter comemorado abraçando a torcida. Mas o que o treinador Dorival Júnior achou de toda essa história? Vou te mostrar nesse vídeo e já te adianto que ele não gostou nem um pouco do ocorrido. Antes, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento no aplicativo SofaScore. No SofaScore você não perde nada que tá rolando em nenhum campeonato do mundo. Lá você encontra os horários dos jogos, os resultados, as tabelas e, claro, muitas estatísticas. O melhor de tudo é que o SofaScore é gratuito e você pode baixá-lo agora e conhecer tudo isso que eu tô falando. Escaneando esse QR Code aqui, é só você apontar a câmera do seu celular ou então depois clica no primeiro link da descrição. Ontem foi dia de um clássico nacional na Neoquímica Arena. O Corinthians recebeu a forte equipe do Flamengo, que é ainda o líder do campeonato. O Corinthians começou muito bem, tomando as principais ações do jogo e quase que a todo momento algum jogador do Corinthians saía numa boa situação cara a cara com o goleiro Rossi. Por maioria das vezes, o premiado com esses bons passes, a todo momento fazendo facão, era o camisa 9 do Timão, o Yuri Alberto, que ontem teve uma noite de domingo para se esquecer. Conhecido por ser um fazedor de gols, um cara que tem muito prestígio com a torcida, ontem o Yuri Alberto certamente fez muitos deles terem dores de cabeça. Com o Corinthians mais ativo no jogo, Yuri Alberto finalizou uma bola na trave e no mesmo lance em que ele finaliza na trave, tem um pênalti marcado a favor do Corinthians. Yuri Alberto vai para a cobrança, mas acaba tomando uma decisão que pode até mudar a história dele dentro do clube. O Yuri Alberto quis bater de cavadinha, quis, de certa forma, zoar, só que ele bateu muito fraco. E o goleiro do Flamengo, Rossi, que havia sido deslocado, conseguiu fazer a defesa mesmo estando no chão. Essa cobrança do Yuri se assemelhou muito àquela que o Alexandre Pato fez há muitos anos atrás, quando jogava no próprio Corinthians, e quis cobrar um pênalti na Copa do Brasil de cavadinha contra o Dida, que na época era goleiro do Grêmio. Claro que bastou Yuri errar a cobrança para o estádio ir abaixo, obviamente com muitas críticas e lamentações pelo pênalti perdido. Mas mais do que isso, pela maneira como o Yuri bateu. Tenho certeza que se ele batesse firme, de chapa, ou então que enchesse o pé no meio do gol e perdesse, claro que os torcedores iriam reclamar, mas não iam considerar a displicência que houve no caso da cavadinha. No jogo muito maluco, o Yuri perde o pênalti, claro que ele sente a pressão do estádio, sabe que fez besteira, vai pro intervalo e na volta do intervalo, logo nos primeiros minutos do segundo tempo, ele faz um lindo gol, em que ele dribla o Léo Ortiz, carrega a bola e finaliza firme de perna esquerda, fazendo um belo gol e então abrindo o placar. Na comemoração, ele vai para a torcida, abraça os torcedores e até leva cartão amarelo por conta disso. Sabendo da besteira que tinha feito, ele começa a chorar, ele se emociona e faz gestos pedindo desculpas para os torcedores. Só que no fim, isso de nada adiantou. E os 3 pontos que o Corinthians ganharia nesse jogo, se o Yuri convertesse as suas chances, foi direto para a lata do lixo, já que o Flamengo conseguiu a virada, com um belo gol de Arrascaeta e depois um belo gol também de Luiz Araújo. Obviamente que os torcedores corintianos estão revoltados nas redes sociais, muitos deixaram a Neoquímica Arena também revoltados, e depois do jogo, o treinador Dorival Júnior foi questionado sobre a postura do seu atleta e sobre a maneira como ele bateu o pênalti. E o Dorival, que é um cara em geral mais, assim, comedido, ele não aprovou nem um pouco a postura do Yuri e olhem só o que ele disse. Aquele momento é do atleta. Ele foi treinado para isso. Nós temos uma sequência. Pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola e entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até 4 jogadores ali numerados para quem pode bater a penalidade. Mas interferência nenhuma. É resultado daquilo que foi treinado. Com certeza não foi dessa forma e fomos infelizes. Temos que amargar tudo isso. No primeiro momento que ele encostou ali, que veio buscar uma água, eu conversei com ele. O jogador, mais do que ninguém, sabe o que aconteceu. Sabe o erro que teve. A tomada de decisão errônea. Não é fácil, não é simples, muito mais para quem comanda. É uma situação em que você fica totalmente vendido, porque você não sabe qual é a reação do atleta naquele instante. Apenas lamento,
Porque nós tivemos lá atrás um fato semelhante no jogo do Mirassol. Apenas isso. E deveria ter servido como uma lição a todos os homens do grupo. Então o Dorival, até pelo estilo dele de ser um treinador que não é tão incisivo, ele condenou, obviamente, o erro do Yuri, mas não quis jogar o Yuri para os leões. Quis dizer que é uma coisa que é treinada, que de repente o Yuri não estava bem no jogo de ontem, mas me chama muito a atenção esse trecho final da declaração dele, em que ele lembra que um outro jogador do Corinthians já havia perdido um pênalti também querendo bater de cavadinha. O jogador em questão foi o Memphis, que num jogo contra o Mirassol fora de casa quis bater de cavadinha, perdeu o pênalti e naquele jogo o Corinthians também foi derrotado pelo placar de 2-1. Então quando ele diz que é algo que deveria ter servido de lição para os homens do grupo, é obviamente dizendo que é o tipo de coisa que ele não quer que seus jogadores façam. Até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, o Yuri Alberto não fez nenhum pronunciamento, não postou nenhum posicionamento, nem ele, nem a sua assessoria. Eu acredito que isso vai acontecer porque o Yuri ele tem uma identificação legal com os torcedores do Corinthians e o pênalti que ele bateu, como foi algo bem displicente, eu acredito que ele vai querer se posicionar e pelo menos tentar justificar a cobrança daquela maneira. É muito mais um achismo do que uma informação. Acredito que isso vá acontecer. Tô bem curioso para ver o que ele tem a dizer sobre isso, porque assim, perder o pênalti é normal, faz parte. Quantos grandes jogadores já não perderam penalidades? Só que pela maneira como ele bateu, foi bem displicente mesmo. Ali, qualquer torcedor vai querer o quê? Que o jogador enche o pé e faça o gol. O simples. Bater pênalti dessa maneira, na minha visão, é para poucos. Não tô dizendo aqui que o Yuri não tem qualidade para isso. Mas quando um jogador perde um pênalti dessa maneira, ele tem que estar pronto para cobrança também. E não querer só o momento de alegria. Então quem bate pênalti assim tem que estar disposto a perder. Que é caso de Messi, como já aconteceu. É caso de Cristiano Ronaldo. É caso de Neymar. Isso não é para qualquer um. Se você está disposto a bater um pênalti dessa maneira para brincar, para debochar do adversário, tem que estar disposto também a segurar o rojão caso você perca. Queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre essa cobrança polêmica do Yuri Alberto e coloca também o que você achou do posicionamento do Dorival Júnior, dizendo que não concorda com a maneira da cobrança e que um fato do passado, uma cobrança errada do passado, já deveria ter servido de exemplo. Então, bom, galera, esse foi o primeiro vídeo dessa segunda-feira. Primeiro vídeo da semana também. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E mais tarde, tamo junto às 7 horas para mais um vídeo. Então é isso, fiquem todos com Deus e uma ótima semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!